Então, em algum momento já. Acho que já foi, né? Já deu certo. Já tá gravando? Acho que sim. Então tá bom. Bom, estamos aqui hoje, né, dia 20 de novembro, para em mais uma jornada, né, da Hespérides, né, com a professora Tatiana Ribeiro, né, Tatiana Oliveira Ribeiro, que é professora de Língua e Literatura Grega, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro efetivo do ProAira, né? E foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC, no biênio de 2018 a 2019. A professora atua na área de letras clássicas, né, com ênfase em suas literaturas, e dedica-se aos seguintes temas: historiografia grega, performance, gêneros discursivos, prosa eruditiana, dança na antiguidade, tratadística de dança e representações da antiguidade. Hoje, a professora Tatiana Ribeiro, né, vai apresentar uma conferência, palestra na Jornada da Hespérides, com o título José Martí e o projeto de uma outra Grécia para crianças da Nova América. Então, primeiramente, eu agradeço muito a professora Tatiana por aceitar o convite de participar da nossa programação, né, de palestras online, conferências online, dizer que estamos muito felizes, né, que você esteja participando. Tenho certeza que vai ser um momento de grande aprendizado para todos nós. E agradecer a presença de todos que estão aqui conosco também, prestigiando a professora, certo? Professora Tatiana, professora doutora Tatiana Ribeiro. E dar início, então, a esse momento, passando a palavra para você, Tatiana, agradecendo em nome de todos nós da Espérides. Antes de mais nada, boa tarde a todas, a todos que estão assistindo e também aos que assistirão, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, né? E eu agradeço à Sociedade Hespérides, em especial à professora Maria Barbosa, pelo convite para essa palestra de hoje. Eu espero não cansar vocês em demasia e apresentar aqui hoje os frutos de uma pesquisa que foi desenvolvida junto com uma bolsista de iniciação científica na UFRJ, a Bianca Nascimento, e que vem tendo prosseguimento agora com um bolsista de ensino médio, o Rafael Granja, né, a fim da gente observar melhor como a juventude de fato recebe a obra do José Martí, esse olhar da Grécia, do José Martí. Eu destaco ainda que essa pesquisa ela vem se ampliando com a participação de um outro bolsista, o Arthur Aguiar, que se dedica em especial ao olhar de Martí para a produção teatral da nossa América. A todos eles eu dedico essa fala e gostaria de dedicar muito modestamente à professora Elina Miranda Cancela, professora titular da Universidade de Havana, que é membro do Conselho Consultivo da Hespérides, né, e nossa bibliografia sempre constante, obrigatória, né, com seus estudos tão acurados e fundamentais sobre a Grécia de Martí. A produção literária de José Martí, considerado por seus compatriotas um apóstolo da Revolução Cubana, é de natureza esparsa e bastante diversa tematicamente, composta de cartas, poesias, escritos jornalísticos, né, periodísticos, discursos, manifestos, traduções, apontamentos de estudos de formação escolar, peças de teatro e romance. No conjunto de suas obras completas, né, reorganizadas e publicadas pelo Centro de Estudos Martianos de Cuba e o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, em cerca de 29 volumes, encontramos uma gama de textos voltados para um público variado, de adultos a crianças, mas, sobretudo, para a gente de sua América. Tendo passado pelo México, França, Guatemala e Venezuela,
É nos Estados Unidos, onde vive por cerca de 15 anos, que Martí produz a maior parte de seus escritos sobre a América e sua Cuba idealizada. Como afirma Rafael Rojas em seu La Invención de Cuba, de 2015, nos escritos de Martí pode-se perceber um certo messianismo insular, ou ainda a presença do viejo mito de Kubanacan. Aí eu cito aqui o dito do Rojas. Frases como un error en Cuba es un error en la humanidad entera. Con la independencia de Cuba se salva la independencia de América. Es un mundo lo que estamos equilibrando. Cuba es el fiel de la balanza. Hablan de la creencia en una misión providencial asignada a la isla, que trascendía el logro político de su ruptura con España. Poeta, crítico de arte e de literatura, periodista e pensador, Martí fez de sua escrita uma ação política e, com ela, contribuiu para a construção de uma consciência latino-americana, moldada à medida que os movimentos independentistas logravam êxito e suas ideias se propagavam. Em um de seus mais conhecidos escritos, o ensaio Nuestra América, de 1891, José Martí anuncia o nascimento do novo homem americano, de uma América mestiça, na qual sua autenticidade se faz, sobretudo, por uma reelaboração do passado e de suas heranças, por sua capacidade de irmanar com a caridade do coração e o atrevimento dos fundadores a velha toga europeia às alpargatas do Novo Mundo. Nesse mesmo ensaio, Martí apregoa em tom bastante contundente: nossa Grécia é preferível à Grécia que não é nossa. Mas qual seria essa Grécia de Martí? E que lugar ela ocuparia em suas obras? O escrito La Ilíada de Homero talvez seja, no conjunto das obras de Martí, uma das provas mais evidentes de um apreço seu pelas letras clássicas que passava a vigorar no ensino escolar cubano. Mas, ao longo dos vários volumes de sua obra literária, são encontradas mais de 1000 referências ao mundo grego e romano, como aponta Miranda Cancela em 2003. Classificada por alguns estudiosos da obra martiana como um conto ou como uma espécie de resenha crítica, La Ilíada de Homero integra o primeiro número de La Edad de Oro, periódico mensal publicado por Martí em 1889, em Nova York, durante seu exílio último. Tal periódico teve 4 edições levadas a público de julho a outubro de 1889 e era dedicado às crianças da América de fins do século XIX e às crianças vindouras também. Os 4 volumes de La Edad de Ouro tiveram Martí como único redator e foram publicadas em Nova York sob os auspícios do brasileiro Arão da Costa Gomes. Cada um dos números trazia a capa do projeto, como vocês podem ver aí na projeção, né? Essa capa que enfim, era publicada foi publicada a cada uma das 4 edições, um sumário, né? Um sumário onde se dizia o que era apresentado naquele número e se anunciava o que sairia no número seguinte. Aqui a gente tem a primeira capa, né? A primeira capa do número, né? Aquela capa é a capa, essa capa anterior é a capa para todos os números, né? A primeira capa de todos os números. Para cada número havia uma imagem, uma ilustração para aquele volume,
né? Cada volume tinha cerca de 30 páginas, com um, um sumário do volume, né, como a gente viu aqui, a ilustração especial do número, né, que podia conter contos, artigos, né, e a famosa La Última Página, que eu acho que não está aqui, não, que eu vou comentar, vou falar um pouco sobre ela, em que Martí faz um apanhado, né, daquilo que saiu naquele volume e expressa, né, bem declaradamente o seu ideário, os seus propósitos. Ao fim, né, a gente tinha uma capa, isso aqui é uma edição facsimilada, né, uma cópia da edição facsimilada. A gente tinha essa capa final, né, e um editor, onde a gente tem o editorial do projeto e uma página de anúncios. Os textos que compunham cada um dos números de La Edad de Ouro tinham o intuito de levar às crianças um conhecimento do mundo, né? Como declara o próprio Martí, de diferentes costumes de povos e da literatura universal, aliando recreio e instrução, como declara o próprio Martí em suas linhas introdutórias ao texto de apresentação que abre o primeiro volume, né? E ele diz assim: para eso se publica la Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras, y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor, y los puentes colgantes y la luz eléctrica, para que cuando el niño vea una piedra de color, sepa que tiene colores la piedra y qué quiere decir cada color, para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Nesse projeto de formação ética, cívica e estética das crianças da América idealizada por Martí, está inserida La Ilíada de Homero, escrito no qual se reconta e se propõe um estudo do épico homérico e sua história ao longo dos tempos e culturas, né? Uma própria história da transmissão do texto, mesclando-se ali a faceta crítico-literária martiana. Os textos que antecedem essa Ilíada de Martí trazem igualmente modelos de heroísmo e sabedoria, né? A começar com Três Heróis, né? Que é o textinho que antecede La Ilíada de Homero. Em Três Heróis, a gente tem os libertadores da América Latina, né? Bolívar, San Martín e Miguel Hidalgo e Costilla. Outra face de um heroísmo é representada por seu Menique, um menino curioso, dotado de uma engenhosidade quase odisseica, que, tomado por uma vontade incessante de saber, acaba por se tornar rei de seu povoado. Esse Menique é uma espécie de conto de magia, né, como a gente pode ver, né, lá na indicação do sumário, é baseado no Poussinet, de Edouard Laboulaye, que, por sua vez, é inspirado nos contos de Charles Perrault. Três Heróis, Menique e La Ilíada de Homero, para além de suas peculiaridades no que diz respeito ao gênero discursivo literário, ilustram paradigmas de heroicidade de tempos e universos diferentes, em certa medida, de modelos de civilização que, para Martí, não se excluem: a Grécia Antiga, a França moderna e a América contemporânea. Na intenção de ressignificar a importância dos heróis do passado, Martí, em seu propósito de formar cidadãos latino-americanos, de construir
ou de colaborar para a construção de uma identidade cultural americana, nos apresenta, por exemplo, um Aquiles como el más valiente de todos los reyes griegos y hombre amable, y que cantaba en la lira las historias de los héroes. Essa imagem recriada desse personagem homérico, desse Aquiles, faz alusão àquela imagem que a gente tem no canto 9 da Ilíada, naquela cena emblemática, né, de chegada da embaixada, em que a gente tem um único momento em que Aquiles faz as armas darem lugar à lira, né? E a guerra dar lugar ao canto. E é muito interessante porque Martí é, de certa forma, um homem de armas e letras, né? Na obra de Martí, a gente pode identificar a tópica das armas e letras. Como ressalta Miranda Cancela, 2004, na sua edição, essa ediçãozinha, não sei se vocês veem, pequenininha, só do La Ilíada de Homero, né? Helenista cubana e estudiosa da antiguidade clássica em Martí, La Ilíada de Homero é um dos escritos que testemunham claramente, né, o apreço que El Apóstolo nutria pelo mundo grego antigo em especial. Por sua estrutura, não se trata de uma adaptação, né, defende a Miranda Cancela, nem de um resumo, né? Mas, em certa medida, de um comentário crítico. Agora, imaginem um comentário crítico para um público infantil e juvenil, né? Uma espécie de lição de uma história da obra de Homero. No mesmo ano da publicação dos 4 volumes de La Edad de Ouro, Francisco Seguin, com quem Martí trabalhara em 1881 em La Ofrenda de Ouro, Repertório Ilustrado de Artes e Literatura, afirma que La Ilíada de Homero é um verdadeiro tour de force, um artigo no qual se condensam em poucas páginas a epopeia homérica, mescla de simplicidade, naturalidade e erudição. Cerca de 10 anos depois, após a publicação de Leda de Ouro, Garcia Marús, como lembra o Gart no seu artigo de 1980, Garcia Marús, crítico literário, ressalta que junto à humilde fabulazinha de animais, o Martí, a seus leitores, fala da Ilíada da mesma maneira que de modo que uma criança, né, pudesse perder o medo, né, e jogar novamente com o escudo de Heitor. Miranda Cancela identifica, ela propõe no seu estudo o seguinte esquema para esse escrito martiano, né? Uma abertura em que se faz a apresentação do poema, de modo a situar o leitor quanto à sua época de produção, né, a sua, entre aspas, autoria, né, ou uma atribuição de autoria, e valores presentes na Ilíada, mas, sobretudo, para familiarizá-lo com a própria obra, ao fazer conhecer o seu tema central, as suas tópicas e as passagens importantes para o desenvolvimento do enredo e seus personagens principais, o que se pode notar logo nessas primeiras linhas, né, do La Ilíada de Homero. Hace 2500 años era ya famoso en Grecia el poema de la Ilíada. Unos dicen que lo compuso Homero, el poeta ciego de la barba de rizos. Otros dicen que no hubo Homero, sino que el poema lo fueron componiendo diferentes cantores. En la Ilíada no se cuenta toda la guerra de 30 años de Ilion, que era como le decían entonces a Troya.
sino lo que pasó en la guerra cuando los griegos estaban todavía en la llanura asaltando a la ciudad amurallada y se pelearon por celos de dos griegos famosos, Agamemnon e Aquiles. A partir de então, Martí começa a recontar propriamente os episódios da Ilíada, excluindo-lhe somente três dos seus cantos, né? Em toda a Ilíada de Homero, somente três cantos ficam excluídos, não são comentados em alguma medida. O canto 2, aquele do sonho de Agamemnon, e do catálogo das naus, o canto 14, né, o canto do engano de Zeus por Hera, e o canto 17, né, o canto dos feitos de Menelau. Adiante, né, tem-se o desenvolvimento dos aspectos que Martí julga imprescindíveis para que o leitor compreenda a Ilíada como um todo, extraindo dela lições fundamentais para a sua formação como homem de seu tempo e da América, e também para que aprenda a gostar e reconhecer adequadamente seu valor como obra mestra, como se pode notar dessa passagem. En la Ilíada, aunque no lo parece, hay mucha filosofía y mucha ciencia y mucha política, y se enseñaba a los hombres, como sin querer, que los dioses no son en realidad más que poesías de la imaginación, y que los países no se pueden gobernar por el capricho de un tirano, sino por el acuerdo y respeto de los hombres principales que el pueblo escoge para explicar el modo con que quiere que lo gobiernen. Essa lição que Martí propõe para o poema de Homero confere-lhe um caráter que ultrapassa o seu sentido próprio, né, de um poema de natureza aristocrática. O tirano, que figuraria em sua leitura da Ilíada, poderia ser tido como o colonizador de seu próprio tempo ou o novo colonizador de seu próprio tempo. Por fim, propõe a professora Elina Miranda Cancela, no entendimento da organização dessa obra, e em maior extensão, tem-se uma recriação da obra, de modo a ilustrar as próprias afirmações de que a Grécia Antiga tem ou deve ter para o jovem leitor o mesmo significado que Martí lhe outorgava quando, em 1873, ao tratar da poesia dramática americana, asseverava num dos seus escritos, que está nas obras completas no volume 7. Martí diz o seguinte: Muerta es la vieja Grecia y todavía colora nuestros sueños juveniles, calienta nuestra literatura y nos cría a sus pechos, madre mensa, la hermosa Grecia artística, con la miel de aquella, con la miel de aquella vida nos ungimos los labios, aún todos los hombres. Algo semelhante, né, se encontra nesse seguinte trecho, né, da Ilíada. En la Ilíada están juntos siempre los dioses y los hombres, como padres y hijos, y en el cielo suceden las cosas lo mismo que en la tierra, como que son los hombres que inventan los dioses y a su semejanza, y cada pueblo imagina un cielo diferente con divinidades que viven y piensan lo mismo que el pueblo que las ha creado y que las adora en los templos, porque se ve pequeño ante la naturaleza que lo cría y lo mata, y siente la necesidad de creer en algo poderoso y de rogarle para que lo trate bien en el mundo y para que no le quite la vida. El cielo de los griegos era tan parecido a Grecia que Júpiter mismo es como que un rey de reyes y una especie de Agamemnon
que puede más que los otros, pero no hace todo lo que quiere, sino ha de oírlos y contentarlos, como tuvo que hacer Agamemnon com Aquiles. No que diz respeito às características compositivas da épica homérica e na Ilíada de Homero, são mantidos alguns traços formais do texto grego, como o uso de epítetos e símiles, por vezes resumidos na obra de Martí. Por exemplo, Martí abrevia um símile presente no canto 4 da Ilíada, né, quando ele diz: Como quando la madre le espanta a su hijo de la cara una mosca. Né? É aquela cena, né, em que ele está, enfim, constrói esse símile, né, de espantar, né, a mãe espantando, né, a mosca da cara da criança, para ilustrar visualmente o desvio da seta contra Menelau por parte de Atena, né, Atena desviando a seta que é atirada contra Menelau como uma mãe que espanta a mosca da cara da pequena criança. A fim de dar intensidade à sua narrativa, Martí também faz adaptações de símiles, como, por exemplo, em Héctor sin lanza ya arremete contra Aquiles como águila que baja el cielo com garras tendidas sobre um cadáver, que é uma adaptação do trecho de Homero presente no canto 22, né, a fim de tornar essa cena mais compreensível para as crianças. A Ilíada Martiana traz ainda um pequeno estudo sobre a história dos poemas homéricos, desde seu surgimento e sua natureza oral até sua recepção posterior. Martí tece comentários sobre a dita questão homérica e os estudos sobre a autoria e composição da Ilíada e da Odisseia, ofertando a seus pequenos leitores uma espécie de lição de crítica textual, um breve histórico de traduções consagradas da Ilíada para o inglês, o alemão, o francês e o espanhol também não escapa a um Martí crítico literário. Como melhores traduções inglesas, ele sugere, por exemplo, a leitura da Ilíada de Chapman, primeira tradução para o vernáculo, a de Dodsley e a de Landor, como ele diz, que tiene más de Homero que la de Pope, que é mais elegante. Das traduções em alemão, destaca a de Wolff, e segundo ele, é como ler no próprio grego. Do francês, chama a atenção para as maravilhas que foram produzidas pelo poeta Leconte de Lisle. Entretanto, Martí faz ressalvas à leitura da tradução em castelhano de José Gomes de Hermosilla, porque, segundo ele, né, e ele diz assim: Las palabras de la Ilíada están allí, pero no el fuego, el movimiento, la majestad, la divinidad a veces del poema en que aparece que se amanece el mundo, en que los hombres caen como los robles o como los pinos, en que el guerrero Ajax defiende a lanzazos su barco de los troyanos más valientes, en que Héctor de una pedrada echa abajo la puerta de una fortaleza, en que los dos caballos inmortales, Xanto y Valios, lloran de dolor cuando ven muerto a su amo Patroclo, y las diosas amigas Juno y Minerva vienen del cielo en un carro que de cada vuelta de rueda atraviesa tanto espacio como el que un hombre sentado en un monte ve desde su silla de roca hasta donde el cielo se junta con el mar. Cada cuadro de la Ilíada es una escena como essas. Conclui assim Martí seu comentário à tradução de Hermosilla.
Nessa citação, é possível entrever como Martí compreende as cenas de guerra da Ilíada e como transmite com bastante vividez aos seus jovens leitores a sensação que o poema homérico lhe causa. Martí, ao fazer uma crítica à tradução de Hermosilla, acaba por resumir trechos da obra para o seu leitor. O explícito intuito de Martí era o de levar as crianças da América a desenvolverem um pensamento crítico, político e libertário que ele identificava como presente, em certa medida, na produção literária dos gregos antigos, como contrapartida ao colonialismo espanhol que se impunha ao povo cubano em sua época. Para atingir esse objetivo, Martí confere ao poema homérico e às demais obras gregas que revisita um novo olhar, dispondo foco maior nas imagens em que se reconhecem força e liberdade. Inspirado pelos movimentos de libertação da Grécia moderna, que conquista sua independência em 1821, e pelo filhelenismo de Lord Byron, Martí, contemporâneo de um tempo de consolidação da independência de jovens repúblicas na América Latina, apregou em seus escritos um ideal político de formação do novo homem, que há de conquistar sua liberdade e construir ou contribuir para a construção de uma consciência nacional. Como afirma Miranda Cancela, Martí assume a cultura grega antiga inspirado pelo ideal libertário da Grécia moderna, que adotou a antiga Grécia como emblema de sua nacionalidade, e assim também ele, ao sabor de seus elevados propósitos, cria sua Hélade, na forja de uma visão americana humanista e revolucionária. Tal perspectiva posteriormente é afirmada posteriormente em seu famoso discurso Nuestra América, né? Em que ele diz assim: Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido, que hoy no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que em nuestras dolorosas repúblicas americanas, né? E aí eu coloquei a tradução feita, está publicada nessa ediçãozinha da Universidade de Brasília, a tradução de Nossa América, de Nuestra América, né, em que a gente tem aí esse belo enxerte-se nas nossas repúblicas o mundo, mas o tronco tem que ser o das nossas repúblicas. E cale o pedante vencido que não há pátria onde possa ter o homem mais orgulho que nas nossas dolorosas repúblicas americanas. Nesse curto trecho, Martí deixa clara sua visão de que, ainda que se possa adotar ideias de outras repúblicas, a base, obrigatoriamente, há de ser americana. Ou seja, não se deve esquecer das raízes, mas trabalhar por elas, em prol do bem do seu próprio povo. O homem capaz de fazê-lo é um homem livre e honrado, como Aquiles, como Manique e Bolívar. E é justamente esse ideal de cidadão que parece ilustrar, com fim paidêutico, La Idade de Ouro. Como afirma o Alde Pascal no seu estudo sobre leituras de Homero para a criança de 2002, na Espanha de fins do século XIX, convencionalmente a partir de 1885, assiste-se ao surgimento de uma literatura destinada a um público infantil, e as primeiras referências ao universo dos épicos homéricos são encontradas na obra de Fernán Caballero, que escreveu sob o pseudônimo de Cecília de Faber, Mitología clásica contada a los niños y Historia de los grandes hombres de la Grecia.
Ainda que de Faber tenha recebido formação humanística e tido acesso a traduções alemães e francesas do texto de Homero, respaldadas por uma erudição filológica, suas adaptações não se apoiam no original, como o faz Martí. A diferença do tratamento que Martí confere aos clássicos, o Homero de Fernán Caballero, né, o de Cecília de Faber, é repleto de alertas no que diz respeito a uma falsidade das doutrinas religiosas dos gregos antigos, comparadas às do cristianismo. Martí, por sua vez, se vale dessa imagem dos deuses pagãos para ressaltar a existência de uma diversidade religiosa, se não mesmo para conscientizar seus pequenos leitores da imposição, né, de um único credo e do perigo da imposição de um único credo cristão prevalente na educação escolar de sua época. No conjunto de publicações periódicas voltadas para um público infantil que se fazia crescente também nos Estados Unidos e, em parte, da América Latina, à época de Martí, La Edad de Ouro vai ocupar, então, um lugar singular. Alejandra Josiowicz, em seu A Cruzada, né, das Crianças, um estudo que ela faz em 2018, né, é uma tese sobre o imaginário estético e político da infância na América Latina a partir de 1880, né, ela destaca que, para além do caráter recreativo de instrução de La Edad de Ouro, né, se visava a construção de um senso de cidadania, a formação do cidadão ético e virtuoso, que privilegia o bem comum sobre um cálculo individual, e não a transmissão de regras comportamentais e de conduta. O compromisso com uma ética religiosa predominante nos periódicos infantis publicados no segundo quartel do século XIX não encontrava espaço nos escritos martianos, o que acarretou mesmo o fim do projeto de publicação dos demais volumes da revista, dada sua recusa em atender às exigências de seu editor, o brasileiro Araão da Costa Gomes. E a gente tem uma carta muito linda que Martí escreve ao seu amigo Manuel Mercado, em que ele diz, né, justamente isso, né? Eu não posso é, colocar, levar a essas crianças a imposição de um único credo, de um único Deus. Então, eu não posso continuar com o projeto dos próximos números de La Edad de Ouro. Como assinala Josiowicz, Martí projeta na criança o futuro cidadão de uma república futura, de modo coerente com seu ideal político republicano e libertário. De acordo com ela, Martí le adjudica al niño una misión libertadora como participante activo de la lucha por la independencia, en analogía con los países de América Latina que se independizan de la tutela maternal de la corona española. El niño de Martí es un ciudadano republicano revolucionario que no se somete a la autoridad patriarcal del monarca, que lucha por sus derechos sociales y es respetuoso de los mecanismos del orden representativa. Es rey y gobernante de sí mismo. A ausência de marcas identitárias específicas, né, ou de nacionalismos específicos em La Edad de Ouro, pode ser entendida a partir das próprias experiências transnacionais de Martí. Deportado em 1870, aos 17 anos, quando preso por crime de infidência, ele conclui seus estudos na Espanha e, desde então, passa a escrever em solo não cubano, com um olhar estrangeiro e cosmopolita, nômade sedentário, como destacou Ángel Esteban em 2011, voltado sobretudo para o público do México, Cuba e Argentina, mas também para os hispano-falantes da Filadélfia e de Nova York. Dos tempos de estudante de Martí
em Madrid e Saragoça, nos chegaram conservados em seus cadernos de apontamentos exercícios de língua grega clássica, traduções de odes anacreônticas e de excertos de poesia grega arcaica, como o mito hesiódico das cinco idades e parte do canto 14 da Ilíada. Ele tem traduzido a parte do canto 14 da Ilíada, né? Daquela emblemática chegada da passagem da chegada de Príamo à tenda de Aquiles. Falei 14, não, perdão, 24, né? Da chegada de Príamo à tenda de Aquiles para o resgate do corpo de Heitor. Junto a essas anotações de aulas e traduções, encontram-se também análises de formas verbais do grego antigo presentes nos poemas que Martí traduziu, ou como ele próprio concebia, nos versos que ele transpensava. Entre 1883 e 84, Martí publica dois artigos nos quais já reafirmava o lugar que é de ter Homero em seu projeto de formação cívica e identitária dos povos da América, a partir de prismas distintos. Em seu Agrupamentos dos Povos da América, ao refletir sobre a formação escolar em três cidades distintas, Buenos Aires, Paris e Nova York, três eixos culturais do mundo, Martí se interroga. A Homero leemos, pues fue más pitoresca, más ingenua, más heroica la formación de los pueblos griegos que la de nuestros pueblos americanos. Com tal questionamento, Martí atenta para o fato de que, lado aos estudos dos clássicos, se deve valorizar a herança dos indígenas americanos. Do mesmo modo, como que os gregos antigos reconheciam em Homero seu passado heróico e certa primitividade ancestral, né? Interessante porque Martí fala desse algo pitoresco, algo ingênuo e algo primeiro, né? Homero como esse expoente de um primitivismo ancestral. Nesse mesmo jornal, né, La América, Martí publica o artigo Autores Americanos Aborígenes, também em defesa de uma literatura indígena americana, por ele comparada à poesia nativa grega, a épica de Homero, né? E ele diz assim: sus atreos y sus niestes, né? Tá niestes de fato, los griegos y voluble Europa, también los indios los tuvieron, y luchas entre las familias y casas rivales, que a juzgar por las escasísimas páginas interpretadas en sus letras y signos con más lujo y pasión, están contadas en sus pergaminos y sus piedras que las de Atridas y Pelópidas en el glorioso romance griego. Qué augusta la Ilíada de Grecia, qué brillante la Ilíada indígena. Las lágrimas de Homero son de oro, copas de palmas, pobladas de colibríes, son las estrofes indias. Nesses dois escritos de La América, Martí parece encontrar nos Estados Unidos um referente outro cultural que lhe permite questionar um eurocentrismo dominante. Num passo mais adiante, em autores americanos aborígenes, Martí demarca ainda dois referentes geográficos da América e aproxima as lágrimas de ouro de Homero, as copas de palmeiras e as estrofes índias da natureza suntuosa e inspiradora dos povos da América quente, da América Latina. A presença da Ilíada em La Idade de Ouro, além de indicar a importância dos clássicos na formação de Martí, também carrega um significado maior, explicitado pelo próprio apóstolo em La Última Página, texto que encerra a maneira de conclusão o primeiro volume do periódico, né? E ele diz assim: 32 páginas es de veras poco para conversar con los niños queridos, con los que ha de ser mañana
hábiles como Meñique y valientes como Bolívar, poetas como Homero ya no podrán ser, porque estos tiempos no son como los de antes, y los saedas de ahora no han de cantar guerras bárbaras de pueblo con pueblo para ver cuál puede más, ni peleas de hombres con hombres para ver quién es más fuerte. Antes, antes todo se hacía con los puños. Ahora la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos. En los mismos tiempos de Homero, el que ganó por fin el sitio y entró en Troya no fue Ajax, el del escudo, no Aquiles, el de la lanza, no Diomedes, el del carro, sino Ulises, que era el hombre del ingenio y ponía en paz a los envidiosos y pensaba pronto lo que no los ocurría a los demás. Em la última página, Martí reafirma a seus jovens leitores a importância de se ler Homero, ressignificando-o para a sua atualidade. Para Martí, o tempo presente não é mais o dos guerreiros homéricos que batalhavam a punhos em busca de glória, né? Os aedos de agora, né, que são os indivíduos formados justamente por La Edad de Ouro desde a infância, têm como arma a poesia, né, e não mais os punhos. Né? O, os, o aedo, né, de agora é também o próprio Martí, que, nas palavras de Gutierrez Nájera, né, no comentário que ele faz à obra do Martí, a La Edad de Ouro, diz: para escrever a la Edad de Oro, Martí se fez criança. Uma criança que sabe o que sabem os sábios, mas que fala como criança. Não um Hércules fiando aos pés de Ônfale, mas um Hércules que brinca com a rainha Mábe. Né? O mundo grego se faz presente expresso ou indiretamente em boa parte dos textos de Leda de Ouro e mesmo nos demais escritos que integram as obras completas de Martí. Sua Antiguidades Griegas, a tradução para Old Greek Life, né, parte da série Classical Antiquities de John Mahaffy, foi publicada em 1883 por encomenda da editora nova-iorquina Appleton e Company, para a qual Martí realizou trabalhos de tradução, né, como fins de subsistência. Né? E nessas traduções, né, o Martí, mais do que uma tradução, ele vai adaptando, né, ele vai estendendo observações sem se desviar do estilo do autor, do Mahaffy, né? E à guisa de exemplo, eu vou botar uns trechos aqui, né, desse Greek Antiquities, né, onde que é uma espécie de manual, breve manual, né, da vida cotidiana da Grécia, né, em que Marrafai ele discorre sobre as casas, os costumes, as instituições, as leis, as práticas religiosas, né, os hábitos alimentares, né, vestuário e etc. Né? O Marrafai se vale de imagens e de práticas europeias, norte-americanas e asiáticas como meios de inteligibilidade para seu público leitor, né? E ao que o Martí traduz assim, né? En Esparta se enseñaba a los jóvenes la modestia extrema y el silencio, y a que, aun en la conversación corriente, madurasen con despacho lo que habrían de decir. Se parecían en eso las reuniones de los espartanos a las juntas de estado de los indios del norte de América, né? Assim ele vai fazendo comparações, né? E o Martí, é interessante porque Martí, em La Edad de Ouro, ele se vale desse recurso também, né? Na
em textos como Um Juego Novo e Outros Viejos, em La História de los Hombres Contada por Sus Casas, né? Trazendo, né, essa imagem da nova América, né, da América nossa, como uma forma de mostrar que muito daquilo, né, que a gente, enfim, só consegue reconhecer no outro, a gente também vive, a gente também vivencia, a gente experimenta, a gente tem algo, né, semelhante ou mesmo universal, né? Martí dizia, né, que é, traduzir, né, é transcrever de um idioma a outro, né? E creio mais, ele dizia, né? Eu creio que traduzir é transpensar, né? E ele está comentando essa citação, uma citação bastante, enfim, esse trecho, um trecho bastante famoso da obra de Martí, né? Ele tá falando da sua experiência, né, da tradução de Méphile, do Victor Hugo, para a Revista Universal do México, né? E ele diz da dificuldade, né, justamente da dificuldade, né, de traduzir esse Victor Hugo, né, traduzir aquilo que ele pensa, né, um pensar como ele. É, eu vou colocar aqui para ir terminando essa fala de hoje, eu espero não ter cansado demais vocês, né? Nessa tradução que Martí faz do texto do Marrafai, vejam, né, que as últimas, como ele estende, né, essa, essa tradução, para além da tradução, ele faz um próprio transpensar, né, que é o que ele faz, em certa medida, como eu disse, na Ilíada, La Ilíada de Homero. Então, para últimas linhas, né, desse The Old Greek Life, vejam aí, né? But the facts remain certain, and is the greatest claim which any nation can have to the study and the admiration of posterity, né? Isso o Martí traduz, né? Pero la naturaleza generosa favoreció a Grecia con un número considerable de hijos extraordinarios. La humanidad lee sus libros con regocijo. La historia recuerda con amorosa admiración sus hazañas, su cordura, su elegancia y sus desgracias. Y la antigua Grecia subsiste como uno de los pueblos más grandes que han aparecido sobre la tierra, porque nada favorece tanto a la fama de un pueblo ni le da tanto derecho a la admiración de la posteridad como las altas virtudes y los grandes talentos de sus hijos. E eu termino aqui a fala de hoje e dúvidas, questões, estou a postos para debate. Tati, muito Essa obrigada, primeiramente, pela sua fala interessantíssima. É, Vou então dar início aqui à sessão de perguntas, né? Quem queira perguntar, tirar alguma dúvida, é só abrir o microfone e falar. Mas a gente pode, né, para organizar, né? Caso haja muita gente querendo falar, peraí, que aqui é raise hand, né? Ali na reação, a pessoa pode colocar a mãozinha levantada e aí a gente organiza aqui. E aí? Deixa as pessoas pensarem. Bom, já que ninguém vai fazer pergunta ainda, Tati, eu estava aqui, né, acompanhando toda a informação que você trouxe, toda a reflexão que você trouxe, e pensando assim, né, dentro das coisas que eu mesmo estudo, e às vezes, né, penso em quando eu, né, enfim, pensando em recepção dos clássicos e pensando em recepção dos clássicos nesse mundo
tanto da literatura quanto da política, né? Que, enfim, é uma coisa interminável, né? A gente ainda está, né, neste momento, muitas vezes a vida política é interpretada, né, com esse filtro. E esse discurso, que é a literatura grega, a literatura romana, né, literatura clássica, ele vai sendo manejado e utilizado e apropriado, não sei qual é o melhor termo, de acordo com o grupo e com os interesses daquele grupo. E aí, não sei até que ponto é possível dizer isso, mas se torna um discurso que é muito, digamos assim, que pode servir a muitos propósitos, né? E aí a gente vê José Martí fazendo a apresentação, né, da civilização grega e, enfim, da literatura grega, especialmente a que você trouxe de Homero, né, para um público jovem que ele idealiza para uma república do futuro, um público jovem que vai ser revolucionário e que vai se espelhar de um modo completamente diferente do que talvez esse público tenha aprendido a olhar para esses mesmos clássicos. E aí a minha pergunta, que, né, eu que na verdade queria que você comentasse isso, é esse público para quem ele escreve, né, contando enfim, fazendo crítica literária, falando sobre a questão homérica, mas ao mesmo tempo trazendo, né, a reflexão da semelhança ali dos povos latino-americanos, né, da América Latina com o povo grego primitivo, no sentido de primeiro, e a formação das repúblicas. Enfim, esse mesmo público, né, nas escolas e no acesso que eles tinham às escolas, porque eu imagino que não seja para toda a juventude latino-americana que ele está escrevendo, né? Não sei se você pode comentar, inclusive, esse recorte aí de quem é o jovem para quem ele está escrevendo. Esse público tinha acesso a essa literatura e a esse assunto com outras abordagens colonialistas, né, de um viés que utiliza o discurso clássico como um discurso de identificação com a Europa e com o colonizador. Sim, e aí José Martí vai disputar, né, a forma de ler esse texto com esse outro centro, né, com quem ele disputa também o poder, de certa maneira, em Cuba, e, enfim. Aí eu queria que você comentasse essa ambiguidade, né, que às vezes a literatura clássica pode, não a literatura clássica, né, mas que a apropriação dela pode Ge- apresentar, né? Não sei se é, eu me fiz clara aqui. Maria, a primeira coisa, quando a gente pensa nesse escrito como um escrito para criança, já é um tanto difícil a gente pensar numa criança que leia esses escritos, né, sozinha, e sem um acompanhamento dos pais, né? Na verdade, a gente pensa nesse escrito como criança no sentido de gente em formação, sabe? Eu acho que Los Niños de América somos todos nós da dessa América nova, né? A nova América, né? Na verdade, de fato, né? Então, se o quanto circulava Homero, né? Claro, ele tá nos Estados Unidos, ele pretende, né, que esse texto circule não só entre hispano-falantes, né, nos Estados Unidos, mas sobretudo que ele vá para Venezuela, né? Ele escreve pro amigo, né? Mercado para tentar, né? Expandir, né? Digamos assim, o negócio, né? Fazer com vender, né? Esse periódico para outras nações, para outros povos, né? Enfim, Venezuela. A gente sabe, por exemplo, que esse texto foi publicado, né, na Colômbia, né? A gente sabe que esse texto ele foi publicado, isso é interessante, em 1905, na Itália, como parte integrante das obras completas do Martí, né? E alguma coisa de antiguidade no que diz respeito às crianças, né? E o como chega nas crianças,
há esse tempo exatamente, é difícil realmente da gente precisar, né? Em termos escolares. Agora, alguma coisa já chegava, né? Eu fiz menção ao estudo da Walder Pascal, que falava, né, pelo menos na Europa, desses textos, né, esses homeros que iam circulando, mas com um viés bastante moralista, né? Tinha uma leitura, digamos assim, colonialista do texto de Homero, né? A figura do rei, a figura do mais poderoso, a aristocracia. Então, isso é, imperava. Eu me deparei há poucos dias, por exemplo, com uma edição de um costarriquenho chamado Gonçalo de Quesada e Aróstegui, que publica que conheceu Martí, que publicou uma La Edad de Ouro, que não é exatamente a Idade de Ouro do Martí, mas é uma obra em que ele faz uma recolha de escritos de poetas latino-americanos, né, de poetas americanos, e os gregos estão ali, mas é interessante, eu, por exemplo, não achei Homero, achei Heródoto. E não tem nenhum comentário, sabe? Os textos aparecem sem que haja uma proposta de leitura para esses textos. Então, eu acho que o que há de inovador nessa Laida de Ouro do Martí é essa proposta pedagógica, que, no entanto, não é não é uma proposta, não é uma leitura panfletária da Ilíada de Homero, né? Porque foi como eu disse, ele dá. É o que a gente se pergunta, como é que esse texto é um texto para criança, né? Porque ele vai fazendo assim toda uma história da história, do percurso do texto, né? É, e eu acho que também para dar conta de que tudo tem uma história, né? Os textos têm uma história como nós temos uma história, né? E de como nós podemos enxergar esse texto como algo primeiro, né? Como num dado primeiro momento, né? Aqueles aedos de então e os aedos de agora. Podemos continuar sendo aedos, devemos, mas somos aedos que cantaremos outras coisas, outras aventuras sem outros feitos, sem deixarmos de sermos sem deixarmos de ser aedos, né? Isso é muito interessante. Eu acho que essa passagem que eu citei de Nuestra América, ela é muito assim forte, né? E diz muito, bastante expressiva, né? Você dizer, preferimos uma Grécia que seja a nossa, uma Grécia que não seja a nossa. Quer dizer, não, não temos Grécia, nós temos uma Grécia, né? Mas que Grécia é essa nossa, né? O que que nós podemos identificar de nosso, né? Que esteja a uma altura desse mundo antigo, né? E não ouvi-lo de de forma passiva, mas de forma crítica, de forma como ele o faz, né? Como ele lê, propõe a leitura do. Eu fiquei, inclusive, com o verbo transpensar na cabeça, né? Que tem muito a ver com a própria maneira como a recepção, às vezes, mesmo a gente não refletindo a respeito, acontece, né? Toda vez que você lê um texto, que, né, é um texto muito recuado, mesmo que você ache que você está fazendo uma tradução literal e fazendo uma leitura como. Não, você está transpensando, né? E é o que ele propõe, me parece, ao discutir isso com esse novo cidadão que está sendo construído, né? O cidadão americano, que aqui, não sei se caberia, né? Os jovens, mas como todo cidadão dessa nova república vai ser jovem para essa nova república, né? Já que ela está florescendo ainda, pode caber muita gente aí, né? Se for uma juventude nesse período que é a república que se forme, não a idade em si, né? Pensando que não é um texto que vá ser lido e compreendido exatamente por pessoas de 15, 16 ou menos, né? Hã? Enfim, mas eu vou abrir aqui para outros participantes que queiram falar, comentar.
A Bianca Nascimento fez uma tradução desse texto, tá publicada, quer dizer, está pública, né? Na página do Proaira, eu acho que tá, não sei se está lá a monografia dela, eu acredito que esteja, ou se não estiver, tem uma indicação para o Pantheon da UFRJ, onde está a monografia dela foi a tradução, né? Ela fez um estudo, né? Em parte é, algo que foi visto, né? Enfim, com que ela trabalhou comigo na iniciação científica e fez uma tradução desse texto. Muito bonita a tradução da Bianca. Bianca é sua orientanda. Bianca foi minha orientanda. Espero que volte a Ah, ser. foi. Espero que Voltará a volte ser em para qual fazer o nível? mestrado. Mestrado. Ah, ela vai voltar no mestrado, se tudo der certo, É, então. volte. Torcendo por ela, então. Muito bonito. Imagino. Bom, se não tiver mais nenhum comentário, se a própria Tatiana não quiser falar mais alguma coisa, algum outro comentário, né, da sua, do seu trabalho que você apresentou aqui para a gente hoje, eu vou novamente agradecer, Tati, pela sua participação aqui, dizer que foi, de fato, um momento muito enriquecedor, num feriado tão importante, né, para o É, Brasil, como é o feriado de hoje, né, que, enfim. calhou, não calhou, foi. Foi numa data especial, né? 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no Brasil. É, E que é feriado há pouco tempo, né? Feriado nacional há pouco tempo. Feriado Era- nacional há pouco Ele tempo. era, ele era um feriado é, estadual, né? No Rio a gente Em tem. alguns estados, né? E era ponto facultativo, né? E aí agora. E que calhou também de aparecer recente numa semana em que se discute muito o descanso, né, do Exatamente. trabalhador na É, escala 6 por 1 que não deixa espaço para o descanso, e aí dois feriados nacionais caíram ali na sexta, outro na quarta, né? Nesse período, muita coisa para o brasileiro pensar aí. Bom, mas novamente agradecer aqui em nome da Hesperides pela sua participação. O seu a sua apresentação vai ficar gravada, a gente vai postar no nosso canal no YouTube, onde já há outras apresentações, né, postadas. Quando a gente fizer a postagem, a gente divulga, né, nos canais oficiais da Hesperides e também pelo Infoclássicas, para os classicistas do Brasil que não puderam hoje participar, terem a chance de assistir a sua fala também. E é isso, espero poder ouvi-la mais vezes sobre isso e sobre outros assuntos, e agradeço muito mesmo pela sua participação e a todos que estiveram presentes aqui acompanhando. eu que agradeço, Maria. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E agradeço a todos os presentes, todos os proaeranos que estão aqui, que eu estou vendo. Tem alguns, tem uma turma boa. É, estão em peso aqui, né, participando, embora tá um pouco, o povo tá tímido hoje, mas tudo bem. Então tá bom. Beijo, gente. Obrigada a todos por participarem. Tchau, Maria.